Olá, Specs! Quer saber sobre esse negócio de TCC na residência médica? Então vem comigo depois da vinheta. Pois é, galera, muita gente não sabe, mas nós temos trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, na residência. Também rola, sabia? E aí o seguinte, você, assim como na faculdade, pode fazer um relato de caso, alguma pesquisa, alguma revisão sistemática, fica bem a critério mesmo, tá? Muita gente fala de começar a pensar já no TCC desde o R1, só que eu pessoalmente não fiz isso porque assim, eu já tinha muita coisa para lidar no R1, como a rotina cansativa, o fato de ter que lidar com a rotina, os estudos. Então eu falei, eu vou só pensar isso no R2. Mas claro, isso vai de cada um. Obviamente que se você quer fazer um TCC mais apurado, uma coisa mais apurada, aí pode ser que você realmente precise se organizar melhor, ver suas prioridades e começar já no R1. Mas isso aí fica a critério de cada um. Eu optei por fazer um relato de caso, porque o relato de caso é muito mais simples. Você relata sobre ali aquela situação. Eu aproveitei já o comitê de ética do meu orientador, que ele já tinha para o projeto. Então foi também muito mais tranquilo. E o relato de caso, eu revisei o prontuário. Foi um paciente que ele tinha co-infecção, ele tinha HIV, HTLV, hepatite B, KSHV, né, o vírus da herpes que causa o sarcoma de Kaposi. E ele evoluiu com a tuberculose multissensível, mas de difícil controle, né? Precisou de muito tempo internado, 8 meses internado. Então esse foi o meu relato de caso. E aí eu fiz toda a revisão do prontuário. Depois eu revisei na literatura o impacto imunológico. Eu gosto de imunologia, gente. Então eu revisei o impacto imunológico dessas co-infecções virais na evolução da tuberculose. E foi bem interessante porque deu para perceber que a gente precisa de mais estudos, que a gente precisa de mais compreensão, né? E o relato de caso ele justamente chama atenção para isso. No local onde eu faço residência, lá no Hospital das Clínicas da UFBA, na Infecto não é obrigatório a gente apresentar o TCC no sentido de apresentação oral. A gente faz o TCC escrito e aí tem o prazo até dezembro, né? Então já foi para entregar. Porém, algumas outras especialidades, como o dermato, por exemplo, mesmo, além de entregar o papel para a Coreme, né, o material para a Coreme para poder emitir o RQE, o registro do especialista, eles também precisam fazer a apresentação oral. Então, assim, uma vez que você entrar na residência, é interessante você entender se no local que você está ali fazendo precisa apresentar ou não. Geralmente, galera, na grande maioria dos lugares, esse lance do TCC é muito tranquilo, sabe? Até porque, assim, a gente tem um tempo, né, maior, a residência toda para fazer. E, assim, até mesmo aqueles que têm apresentação oral, é mais mesmo para agregar e não mesmo para censurar ou até para impedir a formatura do residente, tá certo? Então, realmente é bem tranquilo. E o processo, assim, não é um processo de sete cabeças, é um processo que a gente já vive na graduação, certo? E que, na verdade, assim, pra mim foi muito mais tranquilo, porque na graduação, por exemplo, eu comecei uma pesquisa que aí não deu certo, aí eu precisei mudar para revisão sistemática, então me deu muito mais trabalho o TCC da graduação. O da residência não, então aí fica também uma outra dica. É bom você estabelecer algo concreto e que dê para você realizar nesse período, né? Não vai fazer nada mirabolante também, algo que seja concreto. E aí eu falei, eu vou fazer um relato de caso, que sinceramente é mais tranquilo, é só revisar o prontuário, depois fazer uma revisão na literatura e publicar. Tanto que, assim, eu tenho a ambição de publicar, né? Tô já com essa programação com o orientador. Mas se você quiser só fazer o TCC e nem publicar também, não precisa, sabe? Eu acho que vale a pena, porque se você já teve o trabalho para fazer todo aquele conteúdo, e que é um conteúdo que tem relevância científica, por que não publicar, né? Eu acho que vale a pena sim. Mas tem gente que nem liga para isso. Eu tive colegas também que fizeram pesquisa, então aí eles
entrar em grupo de pesquisa já no R2, certo? Tem gente já pensando no R1 entrar. Então, assim, a mensagem principal que eu quero deixar para vocês aqui em relação ao TCC na residência é que existe, mas não é nada complicado, não é nada de outro mundo. Uma vez você entrando na residência, é importante você entender como é o processo. E do R1 a R2, como foi no meu caso, já comece a se programar. E depois, vá fazendo suas coisas. Aproveite para fazer no tempo, né, que dê para fazer conforme o prazo. E veja o que você quer fazer. Se é relato de caso, se é revisão sistemática, se é pesquisa, enfim, o que der para você fazer. Você faz o que você tem interesse em fazer e procure um orientador. É importante, né? É necessário e obrigatório para você ter o título de especialista, mas não é nada de outro mundo, não. Então, vou deixar esse vídeo aqui mesmo só para alertar vocês e podem ficar à vontade para fazer perguntas, perguntar lá também no Instagram que eu vou ter o maior prazer em responder a vocês, tá certo? Um beijo e até mais.